Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começa agora o programa dessa entrevista e hoje nós estamos recebendo aqui o professor, historiador, ex-secretário de Cultura, Suami Paula de Azevedo. Suzano comemora no próximo dia 2 de abril 70 anos e nessa entrevista nós vamos falar um pouco da história da cidade, por isso nós trouxemos o professor, autor de vários livros, entre eles esse que está comigo aqui, Suzano, Estrada Real, roteiro emocionante da minha cidade. É um livro que fala sobre a história de Suzano. E você pode participar dessa entrevista encaminhando suas mensagens no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373. Ou se você preferir, achar mais fácil, encaminhe suas mensagens na própria live, na página do Jornal Diário de Suzano. Professor Suami, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite. Eu queria que inicialmente o senhor desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. É um bom dia, uma boa tarde, um bom segmento do nosso dia que Suzano merece e o nosso público também merece. É uma satisfação estar aqui, poder passar um pouquinho da nossa história, alargar esse espectro. Estou à disposição. Professor, antes de começar a falar de Suzano, a gente sabe que teve o episódio no dia 13 de março do Raul Brasil e a gente conseguiu fazer uma bela reportagem, ouvindo o senhor como fonte. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da história do Raul Brasil. Foi o primeiro colégio lá de Suzano, né? Tem essa informação, foi uma escola bastante prestigiada nos tempos antigos, né? Tem uma escola que tem bons índices de notas, né, até os dias de hoje, né? Exato. O Raul Brasil me toca pessoalmente porque, como historiador, foi bastante importante tudo que eu soube sobre a escola. Ele é o primeiro grupo escolar de Suzano, a primeira classe para meninos, estabelecida em 1892, ainda na rua Benjamin Constant, era na casa de um senhor da época. E o primeiro grupo vai se alargando e no século XX ele já vai usando salas nas casas das próprias pessoas que moravam nesse arruamento que depois se chama Suzano. Esse pessoal começa a demandar do subprefeito, no tempo de distrito, depois do prefeito, o primeiro prefeito, que precisava ter uma construção específica, porque as salas já estavam degradadas e precisavam ter. Em 1953, 54, foi iniciada a construção do atual prédio. Esse prédio foi estabelecido, terminado em 1956, e quem assumiu a direção dessa escola foi justamente a dona Jussara Feitosa Domski, que eu tenho a satisfação de saber que é minha sogra. A dona Jussara fez um trabalho aqui inicial de educação nos anos 50 e foi ela que deu a denominação Raul Brasil, que era o professor, o primeiro diretor do grupo escolar, justamente nos tempos mais antigos. Inicia com um professor só, depois aumenta, até que tem o primeiro diretor, que é o professor Raul Brasil, e ela fez essa homenagem. O Raul Brasil hoje é uma escola principalmente voltada para o ensino médio, o Fundamental 2, e ele trabalha com uma preocupação de um atendimento mais largo da cidade. Tem um centro de estudos de língua, também, que é muito importante na região, e o Raul Brasil uma daquelas escolas que eu pessoalmente tive, além do parentesco, eu tive a felicidade de poder ter sido, nos anos 90, supervisor da escola. É uma espécie, digamos assim, de fiscal que acompanha o andamento, a gestão de várias escolas.
o supervisor de ensino acompanha como está o andamento, e nós tínhamos já uma característica. O Raul Brasil sempre foi uma escola equilibrada. Não que ela não tivesse nenhum exemplo difícil, mas tudo era mais equilibrado lá. Isso é muito bom, é um registro importante para que as pessoas tenham orgulho de ter trabalhado lá, estudado lá, ou sabendo que ela faz parte da nossa história. E saber o que ela representa, né, também hoje. Exatamente. Né? Professor, vamos falar um pouco então de Suzano. Eu queria começar inicialmente pedindo para o senhor explicar por que Suzano tem o nome Suzano. A gente sabe que Suzano é o engenheiro lá da primeira estação. Então, quero te mostrar, esse justamente é o engenheiro. O Suzano Brandão. Joaquim Augusto Suzano Brandão. O engenheiro, ele, em 1907, ele autoriza a construção de uma estação efetiva em Suzano. O que nós tínhamos era uma parada de trem, era a Parada Piedade. E com o evoluir do tempo, o pessoal faz uma estação de alvenaria e ele determina isso, de 58 metros, alvenaria. E um ano depois que ele autorizou essa construção, foi também reconhecido pela própria Estrada de Ferro que a denominação da estação recebesse o sobrenome dele, Suzano. E daí passou a usar formalmente esse nome. A Estrada de Ferro é século XIX, 1800 e alguma coisa? 1873 ela começa. Uhum. Se a gente pensar um pouco na história antiga, Suzano tem duas origens. A primeira, do século XVI, ela passa pelo que na época do século XVII, XVIII, se chamava Estrada Real do Guaió. A estrada que passava de Mogi das Cruzes, na época Boigi-Mirim, e ia até o litoral. E do litoral subia e também ia para a Vila de São Paulo. Então, é importante você pensar, naquela época já tinha uma vilazinha ali, sim, ainda era conhecida como Taiaçupeba, em razão do rio ali perto. E isso evoluiu ao ponto das pessoas que passavam por ali terem descoberto uma mina de ouro, de aluvião, daquelas que passa peneira no rio para pegar ouro. Era pequena, mas para a vila, para a província de São Vicente, que era muito pobre, era algo muito especial. Então ela se destacou. No século XVIII, ela passa a receber uma atenção da igreja. E aí constrói a primeira capela, 1720. Essa capela, em favor da Nossa Senhora da Piedade, ela se estabelece lá e a vila começa a agrupar gente. Ocorre que no século XVIII, segunda metade, um grande fazendeiro se estabelece lá. Uma pessoa muito rica. Na província de São Vicente, até o século XVIII, não havia gente tão rica que pudesse ter escravos negros. Uhum. Os escravos eram indígenas presos. E tinha uma tribo indígena em Suzano que os Guaianás estavam aqui em Suzano. Eles já tinham se deslocado da vila de São Paulo para cá. E eles foram atacados várias vezes, então, por isso, quem era mais proprietário, tinha mais força, acabava escravizando. Mas este senhor, que vai se estabelecer lá na segunda metade do século XVIII, 1750 mais ou menos, era muito rico e tinha escravos negros. E alguns deles fogem e ele estabelece divulgação, vamos correr atrás, trazer esses escravos, e dava prêmio para isso. E esse senhor era da família Baruel.
em português, Baruel, mas vinha de um pirata que foi deixado na costa brasileira, Barwell, em inglês. E ele é salvo pela família do índio de Biriçá, e essa família se torna muito rica e se estende. Tanto era poderoso nessa região que o nome do lugar, que era Taiaçupeba, passa a ser chamado de Baruel. No início do século XIX, já temos uma pequena modificação. Já depois da metade do século XIX, já temos uma estrada de ferro, a Santos Jundiaí, que passava perto dessa região. Se esperava que o Barão de Mauá assumisse essa nova estrada que ligaria São Paulo ao Rio de Janeiro. Então tudo estava pronto, esperando. Essa estrada vai começar a partir da Santos Jundiaí e passaria pelo Baruel. Tudo pronto. Era tão claro isso que iria acontecer que em 1870 é criada a primeira escola da região no Baruel. Funcionava numa sala da capela. O comércio lá tinha 13 casas de comércio ali, então era bem poderoso, bem importante. Ou seja, tudo começou lá, né? Começou, Baruel, né? Começou lá. Aí a expectativa não tinha igreja ainda. Não tinha. Essa situação, ela se modifica quando os ingleses eles acabam assumindo a vitória em termos de estrada de ferro, de São Paulo ao Rio. E eles fazem um encurtamento. São Paulo em linha reta até Mogi das Cruzes, de Mogi das Cruzes para o Vale do Paraíba e Rio de Janeiro. Com isso, a primeira escola em 1870, lá no Baruel. Em 1873, os ingleses assumem a estrada de ferro. E o que eles fazem? Eles fazem na altura de Suzano, a 15 quilômetros do Baruel, eles estabelecem apenas uma parada de trem para colocar lenha nas locomotivas que levassem, que conduzissem. Em 1875, aquilo já está funcionando perfeitamente entre São Paulo e Mogi. Do Rio, estavam refazendo para poder se ligar até Mogi. Mas isso altera tudo. Então, aquela vilazinha do Baruel, ela acaba se diluindo e acaba todo mundo se mudando para perto da estação da estrada de ferro. Na verdade, a estação, ela primeiro, o Suzano veio primeiro como nome da estação para depois da cidade. Exatamente. Nos anos 70, eu lembro disso, o centro da cidade ainda era conhecido pelas pessoas como Guaió, em razão do rio. O rio que sempre foi muito importante, principalmente nessa área central. Mas a insistência, a divulgação, e principalmente pela imprensa escrita, falada, televisão, isso muda. Então, aí Suzano passa a ser reconhecido como cidade de Suzano, tudo mais. Mas, e essa evolução altera toda a região, não é? É interessante observar que lá no começo do século XX, nós ainda estávamos pregados à formação desse centro, desse planejamento aqui, que é justamente o planejamento urbano que a cidade foi construída. Todo o nosso centro aqui, ele foi planejado. A largura das ruas são bem mais modernas, 1890 isso. Então, quando começa o século XX, a gente já tem uma estrutura, as pessoas vêm, se estabelecem e cobram
a escola, como o primeiro grupo escolar, o Raul Brasil depois, cobram o desenvolvimento. Aí começam a aparecer no início do século XX indústrias aqui, indústria de tecelagem, do outro lado da estrada de ferro, e isso tudo faz um crescimento. E aí era inevitável que o povo daqui lutasse, quisesse a autonomia da cidade. Porque Suzano era um distrito, né? Antes Era de ser distrito. vila, era vila, passou para distrito Exato. de Mogi das Cruzes. Exatamente. E tinha, nos anos 30, 40, ele tinha subprefeitos e vereadores. Tinha 2 vereadores daqui Que representava a cidade de Mogi. que né? representavam na Câmara de Mogi. Mas um dos vereadores, seu Tadeu José Moraes, que é o fundador do Diário de Suzano, ele foi um dos vereadores mais batalhadores de Suzano. E mesmo quando foi formado o novo município, ele foi o presidente da Câmara Municipal. Eu até tinha anotado aqui, ó, além do seu Tadeu José de Moraes, que é o fundador do DS, o Anis Fadu e o José da Costa Soares, são os vereadores que representavam Suzano? Não, eles foram líderes da região que batalharam pela autonomia. O doutor Anis Fadu era efetivamente o primeiro médico que se estabeleceu aqui. Nós tivemos junto com ele o seu Horácio, que era o responsável pelo cartório. A família dele ainda tem um cartório aqui na cidade. E é importante considerar que, além do Marques Figueira, que é quem começa a batalhar para estabelecer essa nova cidadezinha... O Marques Figueira foi o primeiro morador de Suzano? Nós podemos dizer que foi o primeiro, foi ele que implantou, fez a primeira moradia e lutou para que em 1890, logo depois da proclamação da República, Suzano fosse reconhecido como uma cidade, como uma cidade planejada. Isso era muito raro na época e foi muito bem planejada, desenhada pelo antigo proprietário do bairro hoje Vila Morim. E ali era uma fazenda. E ele faz esse projeto e tudo se estabelece de uma maneira perspicaz. E esses 3 líderes, o Figueira, o Fadu e mais o Horácio, eles se batalharam para que houvesse uma vontade coletiva de autonomia, de Suzano autônomo, município independente. Surgiu, Suami, esse movimento de emancipação? Os relatos históricos, um dos motivos diz que Mogi das Cruzes não atendia a contento a cidade, deixava a cidade um pouco esquecida. Infelizmente, na administração municipal, Suzano tinha uma receita bastante boa para a época, bastante forte, e uma das mais fortes de todo o município de Mogi das Cruzes, e os moradores de Suzano não gostavam que não fosse revertido praticamente nada para a cidade. Não era praticamente nada. Então, não tinha rua calçada, não tinha um atendimento mais amplo de saúde, de educação, que eram reclamações já daquela época. E esses líderes lutaram e conseguiram convencer a Assembleia do Estado, e foi feito um plebiscito no final dos anos 40 e acabou sendo aprovado a autonomia. Foram várias cidades que foram aprovadas nessa lei do dia 24 de dezembro de 1948, perdão. E nessa lei, Poá, Suzano e muitas outras
cidades pelo Estado receberam autonomia. Era o Adhemar de Barros, o governador? O governador era Adhemar de Barros. E ele assinou a lei, então isso aconteceu. Ocorreu que ainda seria governado por um subprefeito até que houvesse eleição que elegesse o novo prefeito e os novos vereadores. A eleição foi feita em março. Em abril, dia 2 de abril, foi a posse do primeiro prefeito e dos primeiros vereadores da Câmara Municipal. A partir daí, a coisa toda mudou, né? Então, nós começamos a repensar a cidade. Tivemos a felicidade de termos prefeitos bastante íntegros e empenhados em fazer a cidade evoluir, e ela acabou se desenvolvendo de uma maneira indescritível. Foi pequena até os anos 70, mas aí com a migração, especialmente nordestina, sem esquecer a dos japoneses nos anos 30, a partir da migração dos nordestinos, Suzano se alarga num espectro enorme, né, com uma população monumental. Hoje nós estamos perto de 300 mil habitantes, para um território que foi se ampliando também, graças a discussões com outros municípios, território, houve um pequeno alargamento. Somi, por que o dia 2 de abril foi escolhido para comemorar o aniversário? Eu queria que você falasse um pouco também. Isso foi alguma daquelas discussões que existem. Várias cidades, no dia 24 de dezembro, receberam sua autonomia. Algumas tiveram eleição em janeiro, outras fizeram eleições em fevereiro, outras em março, como Suzano. Mas, e na hora da comemoração, quase todas elas escolheram o dia da eleição. Suzano, em vez de escolher o dia da votação, da eleição, que daria essa autonomia, preferiu o dia da posse, comemorar-se a partir da posse efetivamente, quando a cidade passa a funcionar concretamente. Prefeito, é uma escolha. Vereador, é uma escolha das autoridades de então, e é respeitada. Não vejo como uma coisa negativa. Mas deixaram quase 4 meses para fazer a autonomia da escola, da cidade. Não, foi um processo. Havia um subprefeito até o dia 2 de abril. Esse subprefeito foi desenvolvendo o seu trabalho e preparando aquilo que a população desejava. Eu queria que você falasse um pouco como que surgiu a imigração, principalmente, como você já falou, dos japoneses, né? Em Suzano, mas a gente sabe que tem outros povos aí de outras Sim. nacionalidades na cidade. Nós recebemos aqui muita gente de fora do país, mas destacadamente a colonização japonesa foi a maior de todas. Ela chegou nos anos 50 a ser um destaque quando ela atingiu 30% das pessoas de maior destaque, maior posse, melhores condições de vida na cidade eram de origem japonesa. E como fisicamente existe uma etnia diferenciada, a sensação de quem vinha a Suzano é que era uma cidade japonesa. Então, agora, os japoneses sempre trouxeram uma contribuição muito boa. Eles sempre foram preocupados em escolaridade, estudo, e os seus filhos sempre tiveram uma atenção muito voltada para a educação. E isso contribuiu para a formação mesmo da nossa cidade. Suzano deve se orgulhar disso. Eu sei que Suzano tem orgulho
das suas bases nipônicas. Um orgulho fundamentado, correto. Mas nós tivemos, evidentemente, outros povos, como os italianos, espanhóis, alemães aqui na cidade, em razão até de contribuição de indústrias dessas origens que vieram se estabelecer aqui também. E a produção rural também, na zona rural, muito forte, né? Suzano, é verdade muito. que Suzano chegou a ser o maior produtor de morango do Brasil? Foi. Na época, nos anos 40 para 50, foi uma evolução bastante grande. Então, o destaque era agrícola nesse momento, mas já começava a questão da industrialização, que vai se desenvolver com o prefeito Miyahira nos anos 60, quando ele viaja para o Japão e traz indústrias que se estabelecem aqui, indústrias japonesas. Esse desenvolvimento dá um deslanche na cidade monumental. E é aí que parte para a necessidade de mão de obra, e os nordestinos vêm para cá, porque havia uma demanda enorme e precisava-se. Então, essas empresas ainda estão funcionando aqui em Suzano e elas fazem parte de uma tradição industrial bastante proveitosa, bastante rica para a nossa cidade, nosso conhecimento. Isso aspecto é bastante relevante também considerar. Certo. Bom, Suami, estamos caminhando para o final da entrevista. Eu queria que você falasse um pouco dos reflexos de toda a história que você contou aqui para nós, dos reflexos que essa história causou hoje na cidade, o que ela é hoje em função do que ela já foi. É importante que a história da cidade seja repassada. Eu lutei muito a minha vida toda para que Suzano tivesse seu livro de história. Escrevi o primeiro livro, esse daqui está fazendo 25 anos este ano. Por que foi tão difícil? Era muito difícil publicar livros. E eu briguei porque eu tinha feito a pesquisa e queria que esse livro fosse publicado. Mesmo que fosse em nome de outra pessoa, de um suzanense nascido aqui. Tive a felicidade do livro ter sido um sucesso no seu lançamento e, a partir daí, a cidade toda me reconheceu. E, com isso, eu recebi o título de cidadão suzanense, que para mim é um orgulho, uma satisfação. Eu batalhei por isso porque a criança, quando ela cresce para a sua identidade, ela identifica papai e mamãe em volta, os irmãozinhos, depois os amiguinhos, os vizinhos, os coleguinhas da escola e o seu bairro, a sua cidade, o seu país, seu mundo. Então ela precisa da história da cidade para ela se identificar. Se ela não tiver esse conhecimento, ela pode se tornar um vândalo nessa cidade onde ela vive. Ela não se apega. Então, por isso a minha batalha toda para que esse conhecimento se alargasse, se desenvolvesse. Ainda é uma luta permanente, é difícil, a gente conseguiu a obrigatoriedade do ensino de história nas escolas de Suzano, mas isso é pouco controlado, isso é pouco acompanhado. Nós precisaríamos uma compreensão maior da importância disso, até para a formação do cidadão. Nós teríamos menos choques se a gente tivesse mais gente ligada à sua própria origem, à nossa cidade. Certo. Os internautas ou suzanenses podem encontrar o seu livro? Esse livro, infelizmente, está esgotado. Esse está esgotado. O que existe agora é esse aqui, Retratos de Suzano, e que nós temos ainda alguns exemplares da primeira edição, que devem ser redistribuídos, provavelmente para
para algumas escolas da cidade, mas nós estamos na luta para que Suzano batalhe, cresça, mas sabendo a sua base. As pessoas tendo orgulho da sua origem. Isso é que é o mais importante. Isso é uma luta que eu não vou parar nunca. Tá certo. Suami, queria te agradecer a sua presença aqui. Espero que volte novamente aí para a gente sempre à ter disposição. essa aula aqui, que realmente até você lembra até das datas aqui, muito bem explicada aqui a história. Muito obrigado pela sua Muito presença. obrigado a todos que deram atenção a esse momento. Tá certo, valeu, obrigado. Queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até esse momento.